Bom dia a todos. Essa é a apresentação do Exame Geral de Qualificação do meu mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Física, da Unesp de Rio Claro. A minha pesquisa ela é intitulada como Critério de Slater para a localização de curvas invariantes do tipo Spanning em uma família de mapeamentos que preservam a área. Eu sou a Ioná, e o meu orientador é o professor Dr. Edson Denis Leonel. Eu vou tentar pôr aqui uma canetinha. Já gostaria de agradecer também à banca por terem aceito o convite. E a minha apresentação vai estar dividida nesses tópicos. Eu vou fazer uma breve introdução ao assunto, definir o que é um mapeamento, apresentando uma família de mapeamentos discretos. Vou discutir um pouco sobre uma descrição fenomenológica ali do mar de caos, apresentar o critério de Slater, o número de rotação e o Devil's Staircase, e por fim eu vou fazer a conclusão, mostrando também todas as referências bibliográficas que eu utilizei para escrever a minha dissertação. Então, para começar, eu gostaria de introduzir o que são os sistemas caóticos. Os sistemas caóticos, eles apresentam algumas características. Então, a primeira aqui é uma dependência sensível às condições iniciais. Se eu tenho, então, duas condições iniciais muito próximas e evoluo elas no tempo, nós vamos ver que elas se afastam exponencialmente uma da outra. Isso faz que o comportamento seja imprevisível para tempos longos. Então, aqui, mesmo eu tendo conhecimento de uma das trajetórias a partir de uma condição inicial, eu não consigo dizer nada sobre a segunda trajetória a partir da segunda condição inicial. E a dinâmica caótica, ela é uma consequência da não linearidade presente nas equações que descrevem a dinâmica desses sistemas caóticos. E essa não linearidade, ela é necessária para a existência do caos, mas nem todo sistema não linear é caótico. Vale ressaltar, então, que o caos é diferente de aleatoriedade. O caos apresenta todas essas características que eu comentei anteriormente e não possui nenhuma força aleatória agindo no meu sistema. Já a aleatoriedade, ela está relacionada aí com uma probabilidade de algum evento acontecer. Um exemplo clássico aqui é quando a gente joga um dado e temos ali as probabilidades de cada face sair para cima. Esses sistemas caóticos, eles podem ser descritos através de mapeamentos discretos, e esses mapeamentos, então, eles evoluem no tempo de forma discreta. Isso quer dizer que, se eu tenho o conhecimento de um dado estado em um instante n do meu sistema, eu consigo obter o seu estado num instante futuro n mais 1. Então, aqui, a partir de um dado estado inicial, a evolução dinâmica de mapeamento nos fornece uma sequência de estados, e aqui eu coloquei uma variável x só para ilustrar o que eu estou falando. Então, se eu tenho esse x0, a condição inicial x0, eu consigo obter x1, depois x2, e assim por diante até um xn. A sequência cronológica de todos esses estados recebe o nome de órbita, e se eu tenho uma configuração inicial diferente, então aqui um x0 diferente, eu vou obter uma outra sequência de estados e, consequentemente, uma outra órbita, e o conjunto de todas essas órbitas recebe o nome de espaço de fases e nos dá informações a respeito de todos os estados permitidos do meu sistema dinâmico. Com isso, temos uma família de mapeamentos discretos que pode ser obtida por meio de uma função hamiltoniana com 2 graus de liberdade, dada aqui por essa equação número 1. Aqui temos 2 pares canonicamente conjugados, e um θ1 e 2 θ2, e essa função apresenta duas partes. Esse H0
que representa a parte integrável, e esse H1, que representa a parte não integrável. Esse parâmetro epsilon é o parâmetro de controle que controla a não linearidade do sistema, e a partir dessa equação 1, nós temos um fluxo de 4 dimensões como solução, mas nós conseguimos eliminar um desses termos, considerando que a energia do meu sistema é constante devido à sua independência no tempo. Aqui nós vamos considerar que essa energia constante vai ser I2. Dessa forma, nos restará apenas 3 variáveis, I1, θ1 e θ2, e usando aqui uma seção de Poincaré, que está ilustrada nessa figura, nós podemos reduzir ainda esse fluxo 3D a um mapeamento bidimensional nesse plano I1, θ1 para um θ2 constante. Então, aqui, ó, quando o fluxo ele intercepta esse plano, nós marcamos o ponto de cruzamento e a sequência desses pontos localizados nessa seção é descrito por um mapeamento discreto. O mapeamento genérico ele pode ser dado por essa equação número 2, em que o H, o K e o P são funções não lineares de suas variáveis, e aqui no nosso trabalho nós vamos considerar que o H é igual a um seno de θn, esse K é 1 sobre o módulo de IN mais 1, e esse P é igual a 0. Então, aqui nós temos o I como sendo a variável ação, o θ é a variável ângulo, esse epsilon é aquele parâmetro de controle que controla a não linearidade do sistema. Então, se o epsilon for igual a 0, o sistema é integrável, e se o epsilon for diferente de 0, meu sistema é não integrável. De acordo com o teorema de Liouville, o mapeamento ele preserva a área no espaço de fases se o determinante da matriz jacobiana for igual a 1. Aqui essa J é a matriz jacobiana e cada elemento é dado por essas derivadas parciais, e se nós aplicarmos aqui, né, nesse nosso mapeamento dado pela equação número 3, nós temos a J dada dessa forma aqui. Tirando o determinante, nós temos que o determinante da J é igual a 1. Então, esse mapeamento, ele preserva a área no espaço de fases. Então, a figura 1, eu trouxe aqui o espaço de fases desse mapeamento. Na figura A, meu epsilon é igual a 0. Então, aquele parâmetro, né, não linear, não tem esse parâmetro não linear, e por isso que essas trajetórias são regulares e periódicas aqui nessa figura A. Já na figura B, nós introduzimos um epsilon igual a 10 a menos 3, e agora nós temos que o espaço de fases apresenta essa estrutura mista. Temos aqui ilhas de instabilidade, que são centradas por esses pontos fixos elípticos, que são esses pontos vermelhos aqui. Temos também curvas invariantes spanning, que são essas que percorrem o meu espaço de fases, e temos também uma região de mar de caos. Como nós vimos que o determinante da J é igual a 1, uma órbita aqui no mar de caos, ela não pode adentrar essas ilhas de estabilidade, e elas também não podem cruzar as curvas invariantes spanning. E para construir esse espaço de fases, nós iteramos nosso mapa 2.000 vezes, variando tanto θ quanto a ação. Nessa figura 2, eu também trago o espaço de fases, só que agora para valores do parâmetro de controle diferentes. Então, essa primeira figura, o epsilon é igual a 10 a menos 4, a figura do meio, o epsilon é igual a 10 a menos 3, e essa terceira, o epsilon é igual a 10 a menos 2. Aqui, eu também consigo mostrar que essa parte negativa da variável ação, e nessas 3 imagens nós conseguimos ver que a parte positiva, ela é simétrica à parte negativa da variável ação.
E aqueles pontos fixos, eles podem ser obtidos dessas equações 5 e 6. Aqui, aplicando essas condições ao nosso mapeamento, nós chegamos às soluções dadas aqui pela equação número 7, e a classificação de ponto fixo elíptico é dado para essas duas coordenadas quando m satisfaz essa equação número 8. Para aquela imagem, o epsilon era igual a 10 a menos 3, então, substituindo aqui, nós vemos esses 10 pontos vermelhos. E também teria aqui para a parte negativa, com relação, então, a essa coordenada, mas ficaria ruim de enxergar, então eu só coloquei ali dessa parte, dessa coordenada aqui. Agora eu vou discutir sobre as propriedades de escala da ação média, e nós vimos ali no espaço de fases que nós temos aquela estrutura mista, e que o mar de caos circundam aquelas ilhas de estabilidade, e que está limitada pelas curvas invariantes Spanning, e isso permite que as partículas se difundam ao longo do eixo da ação. E nós também vimos que a parte positiva ela é simétrica à parte negativa, o que levaria a uma ação média igual a zero, sendo esta, então, uma variável não muito boa a ser estudada. Então, escolhemos aqui a ação quadrática média, que é esse IRMS, né, I-root mean square, que é igual à raiz desse I quadrado médio, e esse IRMS também pode ser dado por essa raiz dessas duas médias, e aqui o M representa as diferentes condições iniciais utilizadas, o N é o número de iterações do mapeamento, essa soma em I define uma média no ensemble de condições iniciais, e a soma em J define uma média sobre uma órbita. Aqui na figura 3, é um esboço de IRMS por N para 3 valores diferentes do meu parâmetro de controle, a curva azul sendo epsilon igual a 10 a menos 3, a curva verde, o epsilon igual a 5 vezes 10 a menos 4, e a curva vermelha é o epsilon igual a 10 a menos 4. A condição inicial da ação usada na nossa simulação foi dada por esse zero igual a 10 a menos 3 vezes 1 epsilon, e esse valor aqui assegura que a minha condição inicial esteja localizada no mar de caos, distante daquelas curvas invariantes Spanning, permitindo uma análise da dinâmica difusiva da nossa variável ação. E a partir dessa figura 3, nós percebemos, né, que essas 3 curvas, elas apresentam um comportamento bem semelhante entre elas. Então, para N's pequenos, nós temos esse regime de crescimento. Para tempos longos, o N apresenta aqui, essas curvas apresentam essa saturação em um platô constante, e nós também temos essa mudança de regime de crescimento para saturação, que vai ser definida aí como um número de iteração de crossover ou um NX. Então, a partir desses 3 comportamentos, nós conseguimos assumir algumas hipóteses de escala. A primeira é para aquele N muito menor do que o meu NX. As curvas de crescimento são descritas pela equação número 9, em que esse beta é chamada de expoente de aceleração. A segunda hipótese de escala é para o N muito maior do que o NX, as curvas atingem um regime de saturação, aquele platô constante, e é dada por essa equação número 10, em que o alfa ele é o expoente de saturação, e a terceira hipótese de escala está relacionada ao número de iteração, que mostra aquela mudança do crescimento para a saturação, e é dada por essa equação número 11, em que esse Z é um expoente de escala. Bom, a partir disso, nós podemos usar uma função homogênea generalizada para descrever o comportamento de IRMS, e essa função homogênea generalizada
ela é dada por essa equação número 12, em que o L é um fator de escala, o A e o B são expoentes característicos. Como o L é um fator de escala, nós podemos escolher aqui um L elevado a ny ao quadrado igual a 1. Isolando o L, nós temos essa equação número 13 aqui. E substituindo o L aqui na nossa função homogênea generalizada, nós temos como resultado essa equação número 14, em que este termo aqui, ele será considerado constante para n muito menor do que o meu nx. E com isso nós podemos comparar essa equação com a primeira hipótese de escala que eu coloquei aqui no canto, e nós vamos reparar que esse beta é igual a esse menos 1 sobre A. Escolhendo agora um L elevado a B epsilon igual a 1, e fazendo o mesmo procedimento, né, isolando aqui o L, nós temos a equação número 16, e substituindo na nossa função homogênea generalizada, nós temos a equação número 17, e agora este termo aqui será considerado constante para o n muito maior do que o meu nx. Se nós compararmos essa equação com a segunda hipótese de escala, dada aqui no canto também, nós vamos ver que esse alfa é igual a esse menos 1 sobre b. E aqui o expoente z, ele pode ser obtido combinando aquelas duas equações do fator de escala L, e aqui na equação 19, lembrando que essa primeira parte, ela estava relacionada com um n muito menor do que o nx, e essa segunda parte com um n muito maior do que o meu nx. Dessa forma, para essa igualdade aqui ser verdadeira, esse n deve ser o meu próprio nx, e vai ser dado por esse epsilon elevado a alfa sobre beta menos 2. E, finalmente, aqui, comparando com a terceira hipótese de escala, que eu também coloquei aqui no canto, esse z vai ser igual a esse alfa sobre beta menos 2. E essa equação número 21, ela define uma lei de escala, então todos esses expoentes críticos estão relacionados entre si, de forma que, se eu tenho conhecimento de dois desses expoentes, eu consigo obter o terceiro. Na figura 4, nós temos aquelas três curvas para valores, né, para três valores de parâmetro de controle, e aqui nós fizemos uma transformação nesse eixo que era n, transformando em n epsilon ao quadrado, e percebam que aquelas três curvas passam a crescer juntas, mas elas saturam em pontos diferentes. E aqui, fazendo um ajuste em lei de potência nessa região, nós obtivemos um expoente crítico beta igual a 0,502. A figura 5 mostra o comportamento do IRMS de saturação por epsilon. Então, como é de saturação, o N é muito maior do que o meu NX, nós demos diferentes valores também para o parâmetro de controle epsilon. Fazendo um ajuste em lei de potência, nós temos que o expoente crítico obtido alfa foi igual a 0,516. Essa figura 6 é o comportamento do NX por epsilon. Aqui também fizemos um ajuste em lei de potência e o expoente crítico Z obtido foi igual a menos 1,03. E aqui, se nós compararmos, né, esse resultado numérico com aquela lei de escala, nós vamos ver que foi um resultado bem próximo. Então, pegando essa lei de escala, nós substituímos os valores alfa e beta encontrados, e aqui o nosso Z foi igual a menos 0,97, que foi um valor bem próximo do encontrado numericamente. Nessa figura 7, nós temos aquele mesmo gráfico, né, de IRMS por N, mas eu quis colocar aqui para mostrar
essa transformação desses dois eixos aqui na figura B. Então, transformamos o IRMS em IRMS dividido por um epsilon elevado a alfa, e aqui o eixo N transformamos em N dividido por epsilon elevado a Z, e agora nós podemos ver que essas três curvas, elas foram sobrepostas em uma única curva universal. E isso demonstra a invariância de escala encontrada no mar de Gauss com relação ao parâmetro de controle epsilon. Falando agora sobre uma das características fundamentais de sistemas dinâmicos que preservam a área, que é a recorrência de suas órbitas em determinadas regiões no espaço de fases, lembrando aqui que esses sistemas que preservam a área são sistemas conservativos, em que aquela determinante da matriz jacobiana é igual a 1. E, bom, essa recorrência implica que quase todas as trajetórias, elas retornam a uma mesma configuração infinitamente, que pode ser simplesmente um ponto ou uma região no espaço de fases, e essa figura mostra, didaticamente, uma órbita visitando essa região A do espaço de fases em instantes diferentes, e o tempo entre essas visitas é chamado de tempo de recorrência. Essa propriedade foi provada por Poincaré e ficou conhecido como Teorema de Recorrência de Poincaré. E esse teorema, apesar de ser fundamental na teoria de sistemas dinâmicos, ele só nos fornece informações qualitativas sobre essas recorrências. Então, apenas assegura que elas ocorrem. Para estudarmos o comportamento, né, quantitativo ali, quantitativamente o comportamento dessas recorrências, nós vamos introduzir o critério de Slater. Então, o Slater, ele provou que uma translação irracional em torno de um círculo pode ter, no máximo, 3 valores de retorno diferentes em um intervalo de tamanho delta menor do que 1, considerando aqui um círculo de circunferência unitária. E que esses 3 tempos de recorrência, eles são expressos por uma expansão em fração contínua do número irracional usado para essa translação, que nós vamos definir aqui como esse φ. E aqui temos essa expansão em fração contínua. Esse A0 é a parte inteira do meu número irracional, e todos esses outros As dos denominadores são números inteiros. A fração contínua de um número irracional, ele é infinito. Dessa forma, nós podemos definir uma aproximação de ordem S, racional, de ordem S, aí dado por esse PS sobre um QS. Para ilustrar melhor o que isso significa, eu trouxe um exemplo de um número irracional bem conhecido, né, que é o número π, que ele também pode ser expresso por essas frações contínuas, e aqui, aquelas aproximações, PS dividido por QS, é basicamente onde eu vou parar nessa fração. Então, se eu escolho parar aqui no A1, eu vou ter um 3 mais 1 dividido por 7, e eu vou obter essa fração, né, como uma aproximação, 22 sobre 7. E aqui nós vemos que, dividindo esses valores, temos um 3,14, mas a partir dessa casa decimal já fica bem diferente do número π. Então, vamos escolher agora parar, né, truncar essa fração nesse A2 igual a 15. Temos, então, o 3 mais 1 dividido pelo 7 mais 1 dividido pelo 15. A aproximação vai ser 333 dividido por 106, que vai ser igual a esse valor aqui. Então, podemos ver que esse valor ficou mais próximo, né, do número π. Então, nós chegamos à conclusão de que quanto mais nós formos calculando aqui essas frações, mais o resultado vai convergir ali
para o número irracional. Esse resultado do Slater, ele tem uma conexão imediata com os sistemas dinâmicos de duas dimensões, porque as soluções regulares desses sistemas são constituídas por um conjunto de órbitas quase periódicas, que nós chamamos de curvas invariantes, e que nós vimos anteriormente, e que sua rotação no espaço de fases é também irracional. Então, esse movimento quase periódico dessas curvas invariantes pode ser relacionado ali com a rotação de um círculo. E aqui, para resumir o teorema, para qualquer intervalo de tamanho delta, de uma trajetória quase periódica, existem, no máximo, 3 tempos diferentes de recorrência, que é o σ1, o σ2 e o σ3, sendo o σ3 uma combinação linear, né, de σ1 mais σ2, e 2 desses tempos serão sempre denominadores consecutivos naquela expansão e fração contínua. E esse teorema, ele também não impõe nenhuma restrição para esse valor de intervalo delta. Nós podemos assumir qualquer valor, desde que não cubra toda a trajetória do meu espaço de fase. Para muitos sistemas, foi considerado que a última curva invariante a ser quebrada era aquela com o número de rotação mais irracional possível. Isso resulta no que chamamos de número de ouro, definido aqui por esse gama. Esse número de ouro, ele também tem outros nomes, né? Vocês podem conhecer como razão dourada, média dourada, proporção áurea. Aqui nós vamos chamar de número de ouro. Esse gama, ele também pode ser expresso em expansão e fração contínua. E aqui nós podemos ver que existem números infinitos para esses denominadores aqui. E essa cauda de números uns é uma propriedade válida para um conjunto de números nobres. Aqui eu também coloquei um valor aproximado desse número de ouro, que vai ser importante quando eu for falar sobre o número de rotação mais para frente. E aqui tem o inverso do número de ouro. Então, percebam que esses expoentes aqui, ANs, todos eles vão fazer parte da sequência de Fibonacci. E essa sequência, ela é interessante porque ela tem a propriedade que, se eu pego um número dessa sequência e divido pelo seu anterior, esse número vai convergir para o número de ouro. E se eu pego 3 números consecutivos da sequência, se eu fizer a soma de 2 deles, vai resultar no terceiro número. Então, aqui, essas frações, a gente tem que tanto o numerador quanto o denominador vai ser gerado aí um número da sequência de Fibonacci. Aqui na tabela 1, eu mostro um conjunto de convergentes para esse número irracional 1 sobre o número de ouro, que foi obtido pelo truncamento ali da expansão e fração contínua, que são esses PS sobre QS. E então vejam que todos esses números aqui dessas frações fazem parte da sequência de Fibonacci. E esses AS são aqueles números infinitos de 1 que são válidos, né, para um conjunto aí de números nobres. Para fazer a localização das curvas invariantes spanning que satisfazem ao critério de Slater, nós iteramos o nosso mapa 10 a 9 vezes com um tamanho delta igual a 10 a menos 3. Aqui esse espaço de fases também é para um epsilon igual a 10 a menos 3. E nós fomos verificando quais dessas curvas retornavam esses 3 valores de recorrência e quais desses tempos faziam parte ali da sequência de Fibonacci. E aqui, nessa figura 8,
nós encontramos mais de uma curva invariante Spanning, que satisfaz ao critério de Slater. Essas 5 curvas que nós encontramos, então, estão aqui coloridas, e eu chamei de ISC, porque em inglês é Invariant Spanning Curve. E aqui na figura B, eu fiz uma aproximação dessas 3 primeiras curvas para enxergar melhor a estrutura no espaço de fases, já que aqui nessa figura A não dá para ver direito, né? E aqui, a partir dessa figura, nós também conseguimos ver que perto aqui dessa curva 4, né, e após ela, essas trajetórias passam a ser mais regulares e periódicas. Então, os 3 tempos de recorrência que tivemos para essas 5 curvas estão apresentados aqui nessa tabela 2, e os 3 tempos aqui para as 4 curvas foram iguais, todas elas pertencentes à sequência de Fibonacci, e essa curva 5, ela retornou um número subsequente aqui na sequência. Discutindo agora sobre o número de rotação, uma órbita que tem um número de rotação ômega existe, né? Então, tem esse número, se esse limite aqui dessa equação número 24 existir. E para órbitas periódicas, nós temos um ômega racional, e a rotação dos círculos invariantes são as únicas órbitas não caóticas com a propriedade de que o ômega é um número irracional. Então, como a gente está estudando aquelas 5 curvas invariantes Spanning localizadas, né, numericamente pelo critério de Slater, nós calculamos aqui os seus respectivos números de rotação, que estão apresentados aqui, e percebam que todos esses números, eles estão relacionados ali com algum número nobre. A curva 1 apresenta o número de rotação, que é 2 mais aquele número de ouro, então 2 mais o gama. A curva 2 é 1 mais o gama. A curva 3 é o valor do número de ouro. A curva 4 é 1 sobre o gama. E a curva 5 é 1 sobre gama ao quadrado. E essas curvas que apresentam aqui um número de rotação mais irracional, elas também são ditas mais robustas no espaço de fases. Aqui, iterando aquela equação do número de rotação, estimando um valor 10 elevado a 7 como suficientemente longo para os nossos resultados convergirem, nós fixamos o valor de θ igual a 4, e aqui geramos esse gráfico do número de rotação pela variável ação, escolhendo esse intervalo da ação indo de 0,0410 até um 0,0525. Então, percebam que essa primeira curva aqui, ela está contida aqui nesse intervalo e ela está bem próxima aqui. Olhando para esse gráfico, nós vemos aqui uma estrutura que parece ser um Devil's Staircase. Esse nome, Devil's Staircase, que em tradução livre seria basicamente uma escadaria do diabo, ele foi dado para uma estrutura que apresenta uma infinidade de degraus entre quaisquer outros 2 degraus. E ele é formalmente conhecido como função de Cantor. Aqui, então, para cada degrau dessa estrutura, nós obtemos esse degrau tomando a soma de cada par vizinho. Então, se eu pego aqui uma fração, eu vou considerar a fração do lado esquerdo, então esse E representa o lado esquerdo, mais aqui essa fração do lado direito, essa letra D representa o lado direito, e nós vamos somar dessa forma aqui. Nós vamos ter a soma dos numeradores e dividir pela soma dos denominadores. Então, não é uma soma de fração, né? Na verdade, dessa forma aqui.
Então, para entender melhor, se nós pegarmos essas duas frações e fizermos essa conta, né? Então, o 15 mais o 18 e dividirmos pelo 4 mais o 5, nós vamos ter esse 11 dividido por 3, que é essa fração aqui do meio. Pegando agora essas outras duas frações, fazemos o mesmo procedimento, né? O 11 mais o 7 dividido por esse 3 mais o 2, e nós vamos ter esse 18 dividido por 5, que é essa fração aqui do meio, e assim por diante, nós vamos analisando todas essas frações e vamos ver que todas vão dar aqui o resultado correto, né? Mas vale lembrar também que nem sempre a gente consegue observar, olhando para o gráfico, esses degraus, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esses cálculos aqui, porque se der errado é porque está faltando algum degrau entre as frações. Então, eu vou fazer uma conclusão do trabalho. Nós estudamos a dinâmica de mapeamento que preserva a área no espaço de fases e que foi obtida por uma função hamiltoniana com 2 graus de liberdade. Nós vimos que para valores de epsilon pequenos, o espaço de fases possui as estruturas mistas, que são aquelas ilhas de estabilidade, as curvas invariantes Spanning e o mar de caos. Através de uma descrição fenomenológica, nós obtivemos os expoentes críticos aqui e utilizando essas duas transformações de IRMS para IRMS dividido por um epsilon elevado a alfa e a transformação de N para N dividido por epsilon elevado a Z, nós mostramos que existe uma invariância de escala no mar de caos e que esse é um bom indicativo de que o sistema está ali passando por uma transição de fase. Com o critério de Slater, nós fomos capazes de localizar uma família de curvas invariantes Spanning robustas que retornaram 3 tempos de recorrência que fazem parte da sequência de Fibonacci. Então, elas são robustas porque elas apresentaram ali no número de rotação um conjunto também de números nobres. E aqui, analisando o gráfico do número de rotação em função da variável ação, nós observamos uma estrutura Devil's Staircase, que foi comprovada quando nós fizemos a análise ali de todas as frações. Essas são todas as referências bibliográficas que eu utilizei para escrever a minha dissertação. No mais, eu queria deixar o meu muito obrigada a todo mundo que está presente aqui. Agradecer mais uma vez ao professor Barreira, ao professor Makoto, por terem aceito participar da banca. Gostaria de agradecer a Célia e ao Joelson por toda a paciência e apoio, e principalmente ao meu orientador por todas as discussões e toda a confiança que ele tem em mim. Muito obrigada, pessoal.